Bom dia a todos. Eu quero agradecer à comissão organizadora por essa oportunidade da gente poder estar aqui trocando até algumas ideias. Como o nosso tempo é escasso, e reconheço aqui ao Ricardo que é uma experiência inovadora para mim, acredito que para muitas pessoas também, essa história do talk show, nós vamos entrar com alguns pontos que eu achei assim, interessantes a gente colocar na questão da visão integrativa que a gente tem que ter no tratamento e no controle da fibromialgia. Eu trabalho em Curitiba, nós temos lá um trabalho interessante na clínica, na universidade, no Hospital de Clínicas. Depois, no final, se der tempo, eu posso colocar, inclusive, um trabalho que a gente realizou durante algum tempo lá. Então, ressaltando essa questão da importância dessa visão integrativa que nós temos que ter. A fibromialgia, ela atinge atualmente 2 a 3% da população, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde também, aqui do Brasil. Portanto, são 6 milhões de brasileiras. E eu enfatizei brasileiras porque 80% dos casos ocorrem em mulheres, com a idade preferencial entre 30 a 55 anos. Eu acho que isso é um dado importante a gente salientar, porque mulheres. Por que essa alta incidência em mulheres? Existe alguma coisa também em homens, em crianças, em adolescentes, existe alguma estatística, mas principalmente mulheres. E independe dela estar com algum quadro em fase de menopausa ou não, né? Existem alguns gatilhos dos sintomas. Então, o que é que desencadeia? O que é que provoca? O que inicia essa questão dos sintomas da fibromialgia? Principalmente, a gente tem observado estresse e traumas. O que eu tenho percebido na grande maioria das pacientes são quadros depressivos, são perdas de diversos aspectos. Podem ser perdas profissionais, perdas pessoais, perdas emocionais, enfim. É o que a gente, na vida diária, no dia a dia, a gente percebe que tem essa coisa muito marcante na vida das pessoas. E, às vezes, eu falo até, parece que é uma doença da alma. É uma doença da alma, é algo tão diferente, porque da onde que inicia, né? Existe também uma deficiência da capacidade do sistema nervoso central de modular a resposta dolorosa por diminuir justo a disponibilidade de serotonina. Então, existe uma química. Dentro da medicina chinesa com que nós trabalhamos, e também procuramos trabalhar de forma integrada, existe uma química. Então, essa diminuição da disponibilização da serotonina, provocando uma diminuição, então, a produção da endorfina e o aumento da substância P. Esse aqui é um trabalho que eu achei interessante a gente colocar, que é essa tomografia computadorizada por emissão de fótons. Isso aqui é um trabalho feito na França, e mostra uma alteração na circulação cerebral, um trabalho realizado na França em 2013, em Marsella. O que existe? Existe uma queda de circulação de sangue na área destinada a controlar os estímulos dolorosos. Existe um fluxo maior de sangue em regiões que identificam a dor. E nas voluntárias saudáveis, não havia nenhuma alteração, e justo nas pacientes fibromiálgicas encontrava-se isso aqui. Existe também um aumento, então, comprovadamente verificado dos níveis dessa substância P, que é o neurotransmissor que dispara o alarme da dor. E também comprovou-se essa menor disponibilidade da serotonina, que é a molécula que avisa ao sistema nervoso que a causa da dor já passou. Então, isso foi comprovado nesse trabalho aqui, eu achei muito interessante a gente colocar. Então, existe um substrato neurológico funcional da amplificação dolorosa nos pacientes fibromiálgicos. Então, uma relação com desequilíbrios entre mediadores do sistema nervoso central, com uma redução relativa da atividade serotoninérgica e, como consequência, essa hiperprodução da substância P. Também, dentro do seu substrato neurológico, existem anormalidades, então, da serotonina e a relação entre a sintomatologia e esses baixos níveis séricos de triptofano. Então, vejam bem o que eu estou ressaltando triptofano, porque, no final, nós vamos falar alguma coisinha sobre isso também. Existem alguns estudos também no líquor de pacientes fibromiálgicos, mostrando também baixas concentrações desse metabólito do triptofano, que é esse ácido aqui, 5-hidroxiindol acético, e também mostrando altos níveis, aumento dos níveis da substância P. Estudos do sono têm evidenciado o quê? Que existe um padrão com uma intrusão de ondas alfa durante o estágio 4 do sono não REM. Referindo o quê? O que isso mostra?
que existe um estado de vigília durante o sono, ou seja, é um sono não reparador e superficial, que é aquilo que os pacientes nos trazem, despertares frequentes com estímulos leves. Então, o que acontece? O paciente diz, eu não tive um sono reparador, eu acordo mais cansada do que quando eu fui deitar. Isso é o que o paciente nos traz, o que a gente verifica. Isso associa, então, toda essa questão dessa alteração do sono, fadiga e dores generalizadas, que é a sintomatologia básica do paciente. Em indivíduos voluntários normais, entre aspas, se privar de terem todas essas fases aqui, ele vai sentir fadiga, mas não os sintomas da fibromialgia. Já o paciente da fibromialgia tem a síndrome fibromiálgica com alteração do sono. Tratamento farmacológico, existe uma indução de sono de melhor qualidade, né, produtos e medicamentos que fazem a melhoria do sono, e também analgésicos e relaxantes musculares. Não é o nosso tema. Então, isso prova o quê? Ou tende a nos levar a um tipo de uma situação. A fibromialgia não é uma doença psíquica. É tirar um pouquinho esse estigma, que todo paciente que chega para você fibromiálgico não é uma doença psíquica, é uma doença da cabeça. Então, desestigmatizar. É levar por um outro lado, colocar a questão emocional, sim, como nós tratamos da medicina chinesa, tratar mente e corpo de forma holística, forma integrada, mas verificar que existe uma química, uma necessidade de saber se o que está se realizando, o que está se fazendo. Na acupuntura, na fibromialgia, o que nós podemos mostrar? Que existe, nós podemos estimular um equilíbrio yin-yang, isso de forma resumida, aliviar os sintomas, fazer o equilíbrio principalmente pelo quê? O movimento da circulação de Qi e de Shui, liberar endorfinas, utilizar pontos-chave e relação entre dermatomos e doenças crônicas. Existe também, pela medicina tradicional chinesa, uma manutenção da saúde verificada, que é equilibrada pela liberação de bloqueios, frequentemente causados por tensão muscular, que restringe o fluxo do yin e do yang. E as dores miofaciais são o quê? São sintomas de desequilíbrio e estagnação de Qi. Benefícios terapêuticos da acupuntura da medicina chinesa. Melhorar a resposta circulatória, aumentando ou diminuindo a circulação de Qi. Resposta autonômica parasimpática, muito importante, já que o sistema nervoso autonômico cobre cerca de 90% do corpo, do simpático e parasimpático, e a estimulação de pontos parasimpáticos tem um efeito calmante no corpo físico, levando a um alívio imediato, e a longo prazo da dor, ansiedade e insônia. Existe uma resposta endorfinérgica, que nós já sabemos que pode ser feito, com a estimulação de pontos neurais da pituitária, secretando endorfinas, hormônio corticotrófico e hidrocortisona, e a liberação miofacial, que é muito importante, principalmente quando existem alterações neuropáticas ou também, no caso, funcionais do sistema periférico, levando ao relaxamento dos músculos contraídos e pinçamento de nervos. O que nós colocamos como primeiro passo? Eu estou tendo que agilizar. Passo 1, tratar pontos parasimpáticos. Eu acho muito importante porque não objetiva-se elevar ou descender a função parasimpática, mas sim normalizar a disfunção, levar ao equilíbrio a homeostasia do sistema nervoso autonômico. Esse primeiro passo eu acho importantíssimo, levando a melhores resultados no tratamento dos pacientes. Quais seriam esses pontos parasimpáticos que nós temos utilizados? O pulmão 9, que é um ponto vascular e um ponto parasimpático. Pericárdio 6, coração 7, olha aqui que importância da união desses dois pontos aqui. Então, excelente calmante da mente. O baço pâncreas 6 é parasimpático imunológico. R3, ponto de energia congênita, também parasimpático. E o VC17, que é o mar da tranquilidade. É um ponto parasimpático que serve para acalmar o corpo físico. É um ponto muito importante que a gente tem utilizado em fibromialgia. Passo 2, pesquisar por palpação os ashi points, que têm surgimento local, individualizado ou relacionado a um segmento da medula espinhal, associados a lesões externas e também a doenças internas. Observar sinais de radiculopatia, especialmente a nível de T9 e T10, então nos metâmeros de T9 e T10, que correspondem ao quê? Ao GAN e ao DAN, ao fígado e à vesícula biliar. E aí, sim, liberar pontos gatilhos, e nós podemos tratar os dorsais. Do GAN seria o bexiga 18 e do DAN da vesícula biliar, o bexiga 19. Isso aqui é muito importante, porque o fígado tem a questão do livre fluxo, principalmente do Shui, do Qi e do Shui.
Então, na hora que você tira a estagnação, você mobiliza a energia, você melhora a circulação do corpo como um todo, reduz a hipóxia, melhora a perfusão de oxigênio tissular, reduz a dor. O equilíbrio é bem maior. Nós trabalhamos, então, com circuitos neurais integrados, que consiste de uma série de pontos integrados em uma sessão para aumentar os benefícios terapêuticos. 5 minutos, por gentileza, poderia ser? Só para terminar. E pontos paraespinais, que seriam os pontos de Age, a nível de raiz nervosa no dermatomo correspondente, e também pontos de acupuntura distal. Então, nós utilizamos isso aqui, nível de raiz nervosa no dermatomo correspondente da dor e acupuntura distal. E aí nós temos o quê? Os ratus de Age, todo mundo já sabe o que eles são eficazes para equilibrar principalmente a atividade do sistema nervoso autonômico, porque ele trabalha aqui a raiz dos nervos espinais e dos gânglios do tronco simpático, então são pontos importantíssimos, estão eles aqui representados. E aqui um exemplo que nós podemos ter, se nós tivermos uma dor no segmento L2, L3, nós vamos trabalhar o quê? O bexiga 53 circulando com o bexiga 40. Se for entre L4 e L5, bexiga 65 circulando com bexiga 60, bilateral. Ou com o bexiga com o R3. O bexiga 60 ele tem forte influência no dermatomo de L5. Então, é importantíssimo. Mas nós fazemos o seguinte, se for aquela dor que aumenta progressivamente durante o dia, nós vamos associar o bexiga 60 com o bexiga 23. Bexiga 25 com o bexiga 60. Se for aquela dor que o paciente acorda de manhã já com dor, nós vamos fazer o bexiga 25 com o R3. Então, aqui está a grande diferença se a dor é progressiva ou não. VB34, que é um ponto de terapia física para liberar, principalmente, tendões musculares. E aqui uma coisa importante que eu quero colocar, que é a questão dos suplementos que a gente deve utilizar, que eu utilizo principalmente, tem um bom resultado. Quais seriam eles, passando de forma bem rápida? O magnésio, que produz uma energia em forma de adenosina, o ATP, reforça a energia. Ele existe na dieta, mas a gente pode utilizar já em cápsula, uma dose de 140 miligramas 2 vezes por dia, alivia a dor. O ômega 3, que é um efeito antioxidante anti-inflamatório, reduz a liberação de citoquinas dos leucócitos. A coenzima Q10 converte o alimento em energia na forma de ATP. Tem que cuidar um pouquinho, porque reduz a glicemia, a PA. A melatonina, que pode regular o sono. A valeriana também pode ser utilizado. O 5-HTP, que eu falei, que é um precursor do triptofano, é muito importante, a gente pode utilizar. Isso aqui auxilia muito por causa da serotonina. A carnitina, se for o cara. A rhodiola rosa reduz estresse, ansiedade, depressão. Estimula também a atividade da serotonina. Uma alimentação adequada e evidente e alimentos ricos em carboidratos antes de dormir. Uma coisa que a gente associa muito é o chocolate, o cacau puro. Pontos da acupuntura auricular. Xeimen, simpático, que regula o sistema nervoso autonômico, promove a circulação sanguínea. O tálamo, né, que é importante na questão da síndrome dolorosa, um ponto endócrino, porque promove a produção de beta-endorfina e metaencefalina e a 17-hidroxicorticosterona. Então, muito importante a gente utilizar para a manutenção do paciente os pontos da acupuntura auricular. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos no Hospital de Clínicas de Curitiba, utilizando principalmente pontos de acupuntura e foram vários pacientes que tiveram um acompanhamento de 10 sessões, e nós fizemos várias pesquisas. A pesquisa quantitativa da dor, dos pontos dolorosos, uma pesquisa da qualidade, uma pesquisa de grupos focais, uma pesquisa qualitativa com esses pacientes. E o que tem de importante isso aqui, porque foram, eu vou citar, são depoimentos de pacientes que vão ilustrar os resultados transcritos na forma íntegra, para a gente mostrar essa autenticidade. Então, o que os pacientes, muitos nos falaram? Antes de iniciar a acupuntura, eu tinha que aceitar a doença. Era uma doença minha. Eu sempre digo, a doença não é tua. Não ponha como minha doença. A doença não é minha. Antes da acupuntura, eu me sentia extremamente desamparada. Então, nós estamos dando um amparo, um suporte, até pela questão que a doutora que me antecedeu passou aqui, comentou, da questão de você estar continuamente em acesso com essa pessoa. Então, é muito importante. Uma outra paciente que nos disse, não senti diferença nenhuma com os medicamentos. Vinha a acupuntura com uma luz no fim do túnel, segura muito, põe no trilho, nos auxilia, uma luz que eu estou observando a mais. Eu me sentia refém dos medicamentos e seus efeitos colaterais. Eu acho que essas
São frases importantíssimas que nos dão estímulo para a gente continuar o que nós estamos fazendo, porque a gente passa a ser médico do corpo e da alma, e isso que eu acho importante. Então, como conclusão, que o conhecimento desses fatores ele pode se traduzir como subsídio para se implementar o seu tratamento, representando melhora da qualidade de vida, redução da ingesta de fármacos, redução de custos para o sistema de saúde e uma maior satisfação do usuário, que se torna mais aderente aos tratamentos com a medicina tradicional chinesa. Muito obrigada, desculpa a correria.